Hein? Boa noite, galera. Aqui quem tá falando é o Goku. Não é o Goku, não. É o Anderson Rios, lá do grupo Promove Dicas e Ferramentas, e também lá do grupo do WhatsApp, Promove Dicas e Ferramentas Oficial. A gente está voltando aí a pedido do Alex Pavani, o nosso amigo tanto do Face quanto do WhatsApp. Foi uma ideia dele e a gente está abrindo esse Hangout, essa nova temporada de Hangouts aqui, para nós falarmos sobre o mercado, a crise e as soluções para a gente conseguir vender mais nesse mercado estagnado e tão pessimista quanto está. Do meu lado agora na bancada a gente tem o David, lá do grupo Promove Ferramentas, o David da SM. Ô David, se apresenta aí. Boa noite, pessoal. Galera de mais tempo aí do grupo, já me conhece aí de outras transmissões. Meu nome é David. Eu trabalho com consultoria e qualificação aí de profissionais, né, e vou estar hoje novamente participando aí, ajudando na bancada e nas discussões. Ô Jefferson, se apresenta aí, Jefferson. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jefferson, eu tenho uma marcenaria na região de Capivari e conheci o Anderson através do Facebook e participar da bancada aí da discussão. E nós vamos aguardar aqui, gente, enquanto o pessoal não vai entrando, né? O Hangout deu uma mudada um pouco na forma como era feito, então a gente se confundiu um pouquinho aqui na hora de cadastrar as pessoas. O link está lá no nosso grupo, né, no Promove Dicas e Ferramentas para entrar, é o link que está fixado. E para a galera que participa do nosso WhatsApp, Promove Dicas e Ferramentas, o link também está lá. É só entrar e seguir as instruções que vocês vão cair aqui no bate-papo. Eu queria começar com o Jefferson. O Jefferson é comerciante, né? Eles têm uma fábrica em Capivari, uma loja em Dayatuba. Como é que está sendo, Jefferson? O que você está sentindo do mercado aí dos seus amigos que são fabricantes, lojistas? O que eles têm falado em relação a essa crise? Bom, a gente tem conversado bastante com lojistas de todos os setores, né? Desde piso, revestimento, papel de parede, cortina, toda a nossa área que engloba, né? Construtores e o pessoal, assim, eles têm um conceito que a pessoa que começou a construir, ela continua construindo e obrigatoriamente ela tem que partir para o lado do mobiliário e conseguir ainda finalizar de um jeito ou de outro. O pessoal tem procurado, a venda está demorando mais para sair, mas está tendo procura na região de Campinas, em Dayatuba, que é onde eu atuo, continua tendo uma procura bacana. E você, David, você como tem uma empresa de consultoria também, né, voltada, você atende também lojista, como você tem sentido esse pessimismo do mercado? Hoje nós atendemos já fixos 37 lojistas e uma representação, né? Então, assim, realmente os números mostram uma queda, né? Que no começo do ano, em alguns meses, foi mais acentuada, agora ela tá estagnando, né? Ela está ficando mais fixa, então a previsão é que possa melhorar agora com a chegada do ano. E realmente, hoje, né, nós passamos para os lojistas, mostramos para eles que realmente aquele cliente que comprou um apartamento há 2, 3 anos atrás, né, na planta, tá recebendo as chaves agora, ele está vindo ao mercado comprar os móveis. Realmente, às vezes numa quantidade menor, e ao invés de fazer o apartamento inteiro, faz só os ambientes necessários, né, cozinha, quarto, por exemplo, e vem com um pouco mais de negociação, né? Ele entra um pouco mais de negociação na questão assim de descontos, né? De forçar a ver mais opções para reduzir mesmo o gasto final, né? Que ele sabe que os números aí mostram uma desaceleração do mercado, né? Eu tenho acompanhado aqui a minha micro-região, né? Isso agora estou falando como comerciante, não como consultor, que a gente atua nas duas áreas, né? Eu tenho acompanhado aqui a minha micro-região, nós temos uma situação bem interessante aqui na região de Barueri, Alphaville, zona oeste da Grande São Paulo. Tá muito empreendimento novo, né? Muitas obras novas começando, outras que estão sendo entregues agora, apesar da crise. É dinheiro que foi captado aí há 36, 40 meses atrás, né? Quando o mercado ainda estava propício
O investidor estrangeiro vinha, aplicava no Brasil, porque a rentabilidade era maior. E nós achávamos que, depois que fechou essa linha de crédito, o mercado ia dar uma esfriada aqui na região. Mas ao contrário, está tendo muito lançamento aqui. E o que aconteceu? O que eu tenho percebido? Muitas empresas, muitas lojas abriram, né? Algumas fecharam, algumas tradicionais aqui na nossa região fecharam. Outras bem tradicionais não estão tão bem das pernas assim. Muito em vista, eu acho que as despesas, né? A região aqui ela tem esse ônus para o empresário, para o lojista, que é muito caro, né? Os aluguéis aqui são absurdos. Mas por outro lado, eu vejo muita marcenaria pequena que está conseguindo vender muito bem, e muito lojista também que está abrindo a segunda e a terceira loja. Então é um contrassenso em relação ao resto do Brasil, né? A gente viaja aí, atende outros estados no quesito consultoria, e tem sentido muito esses estados, né? Tanto que o tema do debate eu achei bastante pertinente para a gente tentar achar uma solução para essa crise, como você vai fazer para vender mais, né? Porque aqui a concorrência está grande também. Então, como é um mercado que não sofreu tanto assim com a crise, tem muita gente vindo para cá de outras regiões. É muito comum você ver aqui em Barueri, lojas, representantes, vendedores que saem da zona leste, zona sul e vêm vender aqui, né? Vem procurar a sua venda aqui. Então, isso está sendo bem comum de ver. Isso daí que você falou realmente. Isso só, desculpa interromper aí, mas vou pegar o gancho. Isso que você falou realmente acontece, né? O Jefferson, como ele atende aqui também a próxima minha região, né? Ele ali em Indaiatuba, então ele acaba chegando até Campinas. Ele deve também perceber, né, que algumas lojas até de São Paulo, para você ver, né, eles vêm até aqui, né, buscar empreendimentos, né, com os captadores, chegam até aqui, né, aumentando até mais o raio de negócio aí de algumas lojas. Isso é uma verdade também. A gente passa muito ali em Jundiaí, Indaiatuba, Campinas, Porto Feliz, Itu. É impressionante o número de empreendimentos de alto padrão, né, de alto padrão, de médio padrão, que estão sendo lançados. Às vezes eu falo, gente, de onde está saindo tanta gente? Nós fomos na feira, né, Jé? Na Campinas Decor. Fomos. Campinas Decor, né, com um cliente do Jé, e tinha um empreendimento lá, R$1.000 no metro quadrado. De terreno, tá? Não é casa não, é terreno, empreendimento de altíssimo padrão. Eles estavam bem contentes com a venda, os corretores estavam, bem contentes com o que estava vendendo. Então você pega num mercado que está em crise, no resto do Brasil está com um pessimismo enorme, numa região relativamente grande, você tem uma venda, né, assim, empreendimentos desse porte. Ali na Anhanguera, em Jundiaí, tem umas 20 torres sendo lançadas, né? Então, daqui a pouco, entregando, alguém vai vender para esses caras, né? Alguém vai vender para eles. Como eu disse, a pessoa não tem escolha, né? Ela vai mudar, ela vai precisar pelo menos do básico, né? Que é cozinha, o quarto, e o restante até que pode empurrar, mas pelo menos um ambiente ele tem que comprar, né? E o que vocês acham, assim, o que vocês acham que é uma iniciativa válida? Na visão de vocês, o que vocês acham que pode ser algo, investimento em marketing ou numa ação de mercado, uma ação comercial, que é algo válido para esse público, assim? Por exemplo, vou pegar padrões de lojas que nós atendemos, né? Vou desde primeira linha até terceira linha, né? As lojas que fazem parte aí. Eu acho que para as marcas que atendem classe C e B, aquelas lojas que estão, né, não, vamos dizer assim, não sentiram tanto a crise, são aquelas que estão com parcerias, né? Formaram parcerias ao longo dos últimos anos. Parcerias no exemplo, por exemplo, com empresas que promovem eventos, com outras empresas do segmento, por exemplo, marmorarias, lojas de acabamentos, revestimentos, né? Então, o que acontece?
elas nessa junção, né, nesse grupo que eles formaram, acabou aí um indicando ao outro, um ajudando ao outro. E principalmente nos eventos, né? Hoje existem algumas empresas especializadas que trabalham só em eventos para condomínios, né? O pessoal faz o evento para os moradores, né, que adquiriram o apartamento, né, e nisso abre-se o espaço para as lojas. E a gente vê que elas conseguem, né, ter uma captação ainda alta, né, um fluxo alto de vendas. Isso que você falou é muito interessante. Tem algumas empresas mesmo, principalmente aqui, até o mercado negro, né? A gente até brinca, fala que o mercado de listas é um mercado negro. Os caras vendem a listagem, e algumas empresas promovem os eventos mesmo, né? Nas garagens dos prédios, são shoppings, né, para o condomínio. E onde é oferecido esse pool de produtos. Não é barato não, viu? A última que teve aqui num empreendimento médio padrão, tava R$ 4.000 por 2 dias, para você montar um standzinho lá e ter acesso a esses moradores. Então não É, é algo barato. e lá eles, na verdade, eles fazem um prévia, né, do projeto para o empreendimento, mas o que eles vendem bem mesmo é linha de crédito, né? A pessoa vai lá, ela compra uma linha de crédito para para a compra dos móveis e depois com calma ela vai até a loja, define, né, um acabamento diferente para o projeto, muda um pouco, né? Então é um diferencial aí deles. Já para as lojas que atendem um padrão mais alto, né, elas estão adotando algumas estratégias de, por exemplo, não só marketing, né, mas, por exemplo, a questão da captação, que hoje esse público, né, classe A mais, eles estão totalmente ligados aos arquitetos. E muitas vezes o arquiteto ele segura o cliente, né, ou já tem a preferência para um lojista. Então eu estou percebendo uma tendência aí da captação direta desses clientes, né, pulando essa etapa, né, dando contorno aí dos profissionais, chegando até o cliente e após, né, após o cliente vir até a loja, o lojista envolve o profissional, né? Daí falando para ele que o cliente foi lá, tudo. E aí não tem como o arquiteto sair, né? Tem que acompanhar para não deixar o cliente aí na mão, né? Entendi. E o que vocês pensam, ô Jefferson, o que você pensa da revista? A Móveis Causa tem esse costume de anunciar em revistas, isso deu retorno para vocês, não deu? Foi um investimento que se pagou, ou se vocês fizeram ou se não fizeram? Como que foi? Vocês têm já tiveram essa experiência de anunciar em revista? A gente saiu em algumas revistas, né, em parceria com alguns arquitetos, já saiu em várias do ramo, né, na região de Campinas e tudo mais. Só que, assim, o contato direto de um cliente em relação a isso, tipo assim, uma ligação falando que foi visto na revista e tudo mais, a gente nunca obteve esse tipo de ligação. E o nosso tipo de contato da empresa nossa, no caso, é muito o boca a boca, e como é uma empresa familiar, no nosso caso, que já tem uma certa quantia de tempo, a gente percebe que assim, a gente atendia o meu pai e meus tios, eles atendiam os pais e agora vem vindo os filhos. Então vem vindo outras gerações acabando fazendo esse boca a boca, né? No nosso caso, o boca a boca funciona muito e funciona muito bem. E facilita, vamos dizer aí, você tem um valor agregado de indicação na hora da venda, entendeu? Você tem um peso em relação ao concorrente, por ser uma indicação de peso, vamos dizer, de quem indicou, seja um cliente ou seja propriamente os próprios pais, enfim, próprios familiares indicando para procurar a empresa. Mas assim, a parte de hoje o que a gente está tentando é trabalhar com o Instagram, anunciar, fazer algumas coisas, que foi até uma coisa que a gente leu no Promove, dicas de ferramentas aí do Anderson, o pessoal comentou a gente está bolando uma estratégia lá e vendo como que a gente pode sortear. A gente viu o pessoal falando que consegue muitos seguidores, sorteando de repente um criado, uma banqueta, enfim, um nicho. Então é uma coisa que a gente está aperfeiçoando para ver como que a gente pode estar fazendo isso aí, para ver se a gente consegue
assim, reconhecimento num raio maior da região. Então vocês não estão investindo no caso, vocês não estão investindo na revista e estão investindo mais na mídia social e procurando desenvolver brinde para sortear, para fazer esse pessoal circular na sua rede social, é isso? No meu caso, eu ainda não sorteei nada, né? Como a gente está tentando aperfeiçoar essa parte, hoje eu tenho na faixa de 980 seguidores no Instagram, então a gente está querendo adquirir mais seguidores através de uma dica que o pessoal deu aí no grupo nosso aí do Promove que você tem, né? O pessoal deu uma dica que sorteou e conseguiu bastante seguidores no dia. Mas em parte de revista hoje eu não faço com ninguém uma coisa que para mim, no caso, não obteve retorno. Ô David, o que você tem, as lojas que você atende, eles têm feito também esse trabalho na rede social, isso tem dado resultado para eles, como que você tem visto isso? A gente acaba frisando bastante, né, que hoje as pessoas estão 24 horas conectadas, né? Então houve realmente a tendência de sair do papel, né, de sair das revistas. A gente vê muita loja aí parando de anunciar, parando de distribuir panfletos, né, na rua para qualquer um, e focando mais realmente nas mídias sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, no Twitter, cada um aí utilizando, né? E até aproveitando o que as fábricas, né, fazem. Hoje as fábricas estão investindo muito nisso, né? Nessa mídia social, em trazer aí conteúdos diferentes, né? Além até dos móveis, né? As fábricas hoje elas apostam até a mais, né? Elas envolvem, por exemplo, com moda, parceria com carros, né? Com empresas de automotivas. Então isso acaba trazendo a curiosidade e o aumento aí de clientes ativos ou aqueles clientes que tenham interesse em busca de maiores informações. Entendi. Eu tenho visto, assim, sabe, o que eu tenho acompanhado, o meu medo em relação a tudo isso, assim, no caso a empresa a Causa, né, o Móveis Causa, é uma empresa familiar, né, eu tenho esse relacionamento com eles, os conheço, são meus clientes de consultoria. É uma empresa familiar, já com quantos anos já? Que tem seu pai e seus tios? Então, o pessoal, eles trabalharam, vamos pôr na média aí de 15 anos numa marcenaria, e depois eles vieram abrir a marcenaria, que hoje é a Móveis Causa. A gente está no mercado há 22 anos. Então, eles têm uma gama de clientes muito grande, né? Então, essa network já foi feita, ele já vem construindo essa network há muitos anos. Para empresas que estão começando agora no mercado, a gente nota uma dificuldade muito grande em conseguir aparecer no mercado, né? Eu tenho alguns clientes que buscam isso, essa solução, a gente ainda não encontrou algo que seja que renda imediatamente. Eu acho que uma das saídas seria sortear, fazer os sorteios, né? E não tornar tão impessoal a rede social, porque eu acho que um grande problema hoje das empresas é profissionalizar a rede social. É claro que você tem que ter um nível de profissionalização, afinal é a sua empresa que está ali, você está mostrando a cara da sua empresa. Mas não mecanizar demais o processo, né? São respostas o diálogo que essas empresas têm com seus clientes, são diálogos muito profissionais, diálogos muito superficiais, muito secos. Me lembra muito um canal de atendimento, né? Um saque, quando na verdade seria um relacionamento para estreitar, né? E a gente tem notado que empresas menores têm obtido mais sucesso nesse estreitamento de relação com os clientes do que as empresas maiores. Porque a empresa maior, o que o cara tem? Ele tem lá o diretor de marketing, ele tem uma pessoa de marketing que vai fazer o quê? Que vai falar, que vai cuidar desse canal e conversar com o cliente, postar as fotos, enfim. Se relacionar com esse cliente. E não tem aquela coisa bacana, né? Não tem aquela coisa legal, gostosa, aquela coisa informal que o mercado busca hoje. Porque, na minha opinião, móveis, é muito fácil você fazer um móvel de qualidade. Desde que você tenha investimento, comprometimento e maquinário, você vai fazer um móvel de qualidade para competir no mercado. O preço vai parelhar muito, vai ser muito parelho. O que
O que é o diferencial? O diferencial justamente é o quê? A forma como o fator humano se relaciona com esse cliente. Eu fico muito chateado, eu fico muito assim desmotivado quando eu chego numa empresa, as pessoas me tratam daquele comportamento enlatado, né? O senhor, eu posso estar fazendo, eu posso estar te ajudando. Aquelas frases feitas que você já sabe de cor e salteado. E por outro lado, eu gosto muito de quê? De ir sempre na mesma padaria, que eu tomo um café de manhã, não sempre no mesmo mercado. Por quê? Porque eu já tenho um relacionamento com aquelas pessoas, elas me tratam pelo nome, a gente já conversa sobre outros assuntos, eles já sabem o que eu quero. Então, eu acho que uma saída para esse mercado em crise, para as pessoas ganharem esse consumidor, essas empresas, seria justamente o quê? Deixar o relacionamento enlatado, as fórmulas prontas de lado, e buscar o quê? Se aproximar desse cliente como se ele fosse o seu amigo. Onde, na verdade, você não está vendendo, está querendo tomar o dinheiro dele. Você está ali mostrando, dando para ele uma oportunidade, algo que vai ser bom para ele. Eu acho que a grande saída é essa, né, na rede social. Porque se você profissionalizar demais, cara, perde o sentido. A rede social ela veio hoje justamente para poder te dar essa liberdade, né? De É, você falar o que quer. fica automático, né? Fica uma coisa, igual você falou, né? Fica automático um saque aí, a pessoa vai sempre ver o mesmo padrão, né? É. Eu tenho um grupo com 20 mil pessoas. Eu sou o mesmo cara chato lá de quando começou com dois. Eu gosto de estar ali, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de interagir, eu gosto do grupo, eu tenho aquele grupo ali como, sabe, eu dedico horas do meu dia naquele grupo. Então, eu acho que nas empresas também, nas lojas, principalmente nas lojas, tá faltando isso, pegar aquela carteira de cliente, ir lá, se dedicar, conversar. O Gé faz muito isso lá, né? Aquela coisa de relacionamento, de pegar o dia, o carro lá, ir para o escritório, visitar o escritório do arquiteto, visitar o escritório do engenheiro, chegar lá e falar assim, ó, o que você vai fazer? Vamos almoçar, vamos tomar um café, vamos conversar fiado, vamos falar de futebol, vamos falar mal da Dilma. Então, para estreitar esse relacionamento. Porque senão fica aquela coisa mecânica, né? A gente tem os polos moveleiros hoje, a gente tem ali no Tatuapé um polo moveleiro muito forte, né? De pessoas, lojas que se uniram em prol de fazer ali um comércio mais forte, de se proteger. Aqui em Alphaville a gente tem também um polo assim. Só que tá ficando o que esse polo, essas lojas que compram, essas pessoas que compram dentro desses polos, Campinas também tem, né? Indaiatuba tem. Eles estão perdendo cliente por quê? Porque tá ficando impessoal demais. Acho que a saída é a rede social, mas uma rede social mais humana. Um relacionamento mais humanizado com o cliente. Posso estar errado, mas queria saber o que vocês acham disso. Não, você tá totalmente certo. Há um tempo atrás eu estava no caminho, né? Você tá na estrada aí todo dia, ouvindo um especialista, né, em marketing digital. Ele falando que realmente, né, hoje você tem que oferecer mais do que apenas a propaganda, né, no seu perfil do Facebook, Instagram, Twitter. Você tem que oferecer serviços para a pessoa, né, temas diferenciados, para que ela busque, né, algo, né, no seu site, tenha algo interessante, né, de diversos pontos e apenas, né, propagandas temporárias, né, alguns tópicos daí falando do produto, que, que só a propaganda, a pessoa vai lá e para de seguir, né, o perfil, deixa de seguir porque vai na linha do tempo dela já vai estar aparecendo, né, o dia inteiro vai estar lá propagandas de todas as empresas, né, então realmente quando ela encontra algo diferente que atrai ela começa a prestar mais atenção e a marca começa a se fixar. Com certeza. O que você acha disso aí, Jé? Eu acho legal isso daí em relação ao estreitamento do cliente. O Anderson, ele tem a oportunidade aí, eu tenho a oportunidade também de estar trabalhando com ele aí. Ele acompanhou bem o meu dia a dia e eu tenho esse costume de realmente não ficar sentado atrás da cadeira, entendeu? De ligar o carro, ligar para um arquiteto amigo, porque além de tudo, acaba se tornando, além de cliente, ele se torna um amigo e o arquiteto também. Além do prestador, ele se torna um amigo. Então, quando você estreita esse relacionamento
com as pessoas, principalmente o cliente, a hora que ele está cotando em outro cliente, em outra empresa, o que acontece? Ele acaba pesando essas visitas que você fez a ele, esse almoço que você teve a ele, aquela ajuda que de repente em relação à obra, em relação a uma opinião de gesso, enfim, uma opinião de uma tomada que a gente vive o dia a dia da obra, você acaba tendo uma visão diferenciada, então isso aí pesa. Às vezes por termos de valor um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, o cliente leva, no meu caso, ele leva muito em consideração. Entendeu? Então eu consigo, através desse estreitamento, ter, como se diz, pouca ligação na loja, no caso, procurando, as pessoas me procurando. Eu tenho muito contato pelo celular, que a pessoa me liga direto porque fulano deu o WhatsApp hoje também, que se tornou uma ferramenta, entendeu? De trabalho e não só uma ferramenta de diálogo. Ele facilita, às vezes, para muitos clientes, você tá marcando horário com ele. E eu tenho esse costume de sabe, estreitar o relacionamento com o cliente e estar levando em mãos o projeto, fazendo uma apresentação, explicando o que foi orçado, como que foi feito, em vez de se distanciar e deixar de sentar num carro e andar 30 km, 40 km até o cliente. Então, isso, no meu caso, eu consigo finalizar bastante venda por esses motivos aí. Entendi. Assim, hora de tentar adicionar uma pessoa aqui, gente, que é o Leandro Avelino. Ele está querendo participar também, mas acho que ele não conseguiu entrar pelo link. Eu vou tentar adicioná-lo aqui. Lembrando que lá no link do YouTube você pode fazer as perguntas que a gente responde também, tá? Quem estiver aí assistindo. Só para complementar então o que o Jefferson falou, né, dessa questão aí dele fazer esse relacionamento, né, que gera o retorno para a empresa, e complementando também com o que você falou, né, dos produtos, junta-se, né, as duas etapas e a gente forma o que hoje é uma questão básica já do mercado, não é mais um diferencial, é básico praticamente. Porque os produtos realmente estão cada vez mais parecidos, né? Muito, muito parecidos, qualidade de ferragens, de acabamentos, maquinário, né? Que as empresas hoje investem, trazem esse diferencial, né? Para que os produtos acabem se tornando muito parecidos. Então, realmente é a pessoa, né? Quem está à frente ali, né? Na linha de frente que vai diferenciar esse resultado, né? Vai mostrar que não é só o produto, mas sim a prestação do serviço que vai gerar maior, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra à cabeça. Melhores resultados, né? Nas vendas. Ó, diante disso tudo, eu acho assim, eu já tenho pensado nisso, né? Inclusive, para algumas empresas que a gente presta consultoria, nós estamos sugerindo isso. Ó, entrou aqui mais uma amiga nossa aqui, da Arc Casa. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigada, querido. Por favor. Muito obrigada, viu? Boa noite. Desculpa eu chegar atrasada, mas é porque eu soube tarde. Entendi. Se apresenta pra gente. Olha, eu sou a... Tá bom. Apresenta pro grande público aí. Ah, tá bom. Eu sou a Lívia, moro em Goiânia. Já tive loja, hoje eu não tenho loja. Hoje eu tenho uma equipe de projetos virtuais. Já fui consultora de quase tudo que é marca de planejados, Formaplas, Rudnick, Selmar, Neumann, Bentec, entre outras. E já fui projetista há muito tempo. Tem 12 anos que eu trabalho com móveis planejados. Hoje eu também dou consultoria e eu estou aqui só para participar mesmo com vocês, e se eu puder ajudar em alguma coisa e aprender também, vou ficar grata, viu? E prazer aí para todo mundo. Prazer é nosso. Então, igual eu estava falando, uma ação que eu acho que é uma ação válida e ela é barata, seria o quê? Seria promover, para ajudar a promover a rede social e essa network, seria fazer pequenos sorteios de produtos. Sim. Seja criados, sejam painéis de cama, sejam mesinhas de centro. A marcenaria tem essa facilidade, né, em função
dos materiais que não são aproveitados num primeiro momento num projeto, às vezes vai sobrar lá os retalhos, dá para fazer isso. E o próprio lojista hoje, de planejados, ele consegue fazer isso também, né? Com aquele material que ele compra da fábrica e de repente sobrou lá aquele materialzinho montado. Pode fazer alguma coisa, um criado, um par de criados, uma mesinha de centro. Ele pode fazer isso, mas de que forma? Como se você fosse fazer ali um sorteio, um aniversário na tua casa. Você vai fazer um sorteio, uma festa de final de ano, você promove, você, sabe, dá uma notícia e aquelas pessoas que vão lá não só curtir, porque a gente tem um grande problema, né? Nós sugerimos que as pessoas vão curtir uma notícia nossa, às vezes a pessoa vê o tópico, vai lá, só curte, mas não lê o que é. Não lê aquela informação. Então, para aquelas pessoas que forem lá, der aquela curtida e comentar sobre aquilo que você postou, você vai fazer um sorteio. E depois desse sorteio, você fazer questão de tirar foto com a pessoa na entrega e um pequeno depoimento daquele cliente que ganhou o objeto. Em condomínios, né, onde nós temos hoje muitos grupos de condomínios, com muitos apartamentos ou muitas casas, os moradores conversam entre si. Um hábito que a gente tem notado também, eles têm um grupo para anúncios, que é aberto aos anunciantes, a todo mundo, e tem um grupo só deles, que é um grupo justamente para poder ter o feedback de que está vendendo. Então, se você é bom, nego, os caras vão falar bem de você e você vai pegar bastante serviço. Agora, se o seu produto não foi bom, se o atendimento não foi bom, alguma coisa aconteceu, eles vão falar lá também no link, lá no grupo deles em separado, e aí tudo aquilo que você remou vai para trás. E é uma forma de você trazer esse morador para o seu lado, trazer esse cliente, né, no caso. A gente está falando morador que é condomínio, mas trazer aquele grupo seu de clientes, você está sempre fidelizando sua marca, pensando na sua marca. Então eu acho que como sugestão, né, porque o Hangout hoje foi feito, esse é o tema, né? Eu acho que seria muito legal se os lojistas começassem a pensar nisso, os marceneiros. São produtos de custo, que aí o que importa não é o valor agregado nesse produto. Claro que você não vai fazer lá um nicho, pelo amor de Deus, né, gente? Fazer um nichinho lá de 30 por 30, de 15 profundidade, dá pro cara. Vai colocar uma prateleira lá, né, na sala dele. Aí você tem que bater de gato morto no cara que fizer isso, né? Ele tá dando um tiro no pé. Já não, um produto legal, um produto assim ele vai usar e, pô, entregou o produto, sorteou. Você vai lá, pega o cliente, vai entregar, tira uma foto, pega um depoimento, alguma coisa legal, mas curto, não aquelas coisas ensaiadas. Isso ajuda muito no relacionamento. Vai fazer as pessoas pensando na sua marca, né? E essa é a maior falha das lojas que eu vejo hoje. O cliente, como você falou, eles estão em comunicação. E aquele comprador, aquela pessoa que quer comprar, ela vai pesquisar em todos os lugares, né, possíveis para tentar evitar dor de cabeça, né? Eu até brinco com o lojista, que eu falo para ele, né, até no nosso treinamento aí de atendimento, eu falo para os profissionais que o cliente entra na loja já esperando ter problemas, né? E dificilmente ele se decepciona com isso, né? As lojas sempre dão aí a moral para ele trabalhando da forma errada. Então, a partir do momento que você faz isso, que você tira uma foto, mostra, né, expõe isso ao grande público, a pessoa ela vai olhar, né? Ela vai se sentir mais confiança, ela vai saber ter esse feedback, né, de que deu tudo certo, que ali ela pode apostar que ela não vai encontrar o problema que ela tanto espera, né? Eu vou relatar aqui algo que aconteceu esses dias que foi muito interessante aqui. Aqui na nossa região tem um condomínio grande aqui, eu não vou citar o nome por questões éticas, claro, que é essa situação. Tem um grupo aberto no Face, que é o grupo para, inclusive, anúncios e propagandas, e eles têm um grupo fechado apenas de moradores. E o de moradores, né? E o administrador desse grupo, acho que foi muito feliz na decisão dele, ele simplesmente não permite que propaganda seja postada lá de forma direta. Ele quer o quê? Que as pessoas deem o feedback daquela marca, daquele produto, mas não pode fazer propaganda de outro. O cara vai falar lá, falando assim, pô, comprei com a loja A, me atenderam muito bem, foi bacana, o preço foi legal. Ou, não, eu comprei com aquela loja lá, só tive dor de cabeça, foi terrível. E aí o que acontece? Num evento, que até o David citou, que foi um evento
num shopping que teve na garagem do prédio, uma empresa queria muito participar, queria comprar 2 boxes e o organizador do evento simplesmente negou a possibilidade. Por quê? Porque essa empresa estava muito mal falada no grupo dos moradores e não no grupo de propaganda. Então isso me chamou muito a atenção, né? O próprio consumidor hoje ele tem se defendido dessas ações de marketing pronto. O erro que eu vejo nas lojas, e principalmente em loja de rede, nas redes grandes, é assim, a fábrica manda um case de marketing, de propaganda para a loja segue aquele case e fica aquela coisa ali igual para todo mundo, né? Você não tem um diferencial de uma loja para outra. Isso é terrível, cara, no mercado, porque você fica ali, se você não tiver ter o azar de não ter vendedores tão competentes assim, vamos pegar, por exemplo, a Italínia. Quantas Italíneas tem no Brasil? Quantas Italíneas vocês acham que tem no Brasil? É muito. É muito Italínia, cara. Então, você imagina se todas elas seguissem a mesma cartilha, o mesmo padrão de loja, o mesmo padrão de relacionamento com o cliente. Salvo questões técnicas, né, que a franquia exige, mas acho que isso tinha que acabar, cara. Acho que cada loja, cada lojista tinha que ter mais autonomia para poder ele tratar a marca, né? E nós temos que levar em consideração que nós vivemos num país com proporções continentais, aonde, por exemplo, o que é uma tendência, o que é um estilo de vida no sul é totalmente diferente no norte, né? Então, uma ação, né, que a fábrica desenvolve, por exemplo, no Nordeste, às vezes no Centro-Oeste não vai dar certo, né? Não dá certo porque é um outro padrão, né, de consumo. Olha, eu vou perguntar aqui para minha amiga de Goiânia. O que você acha que daria mais resultado em Goiânia, ali no Flamboyant? Seria fazer uma recepção na loja, onde eu tivesse um arroz com piqui, muito bem feitinho. Sim, interessante. Ou fazer uma comida alemã para colocar lá. Qual que você acha que o seu público ia gostar? Não, tem que ser regional, tem que ser regional. Inclusive eu fiz isso aqui, eu fiz arroz com piqui, você acertou, parece que você veio aqui na loja na época. Já morei aí. Não, nós fizemos aqui. Quando eu fiz a inauguração da Neumann, que eu tive a Neumann aqui, hoje a Neumann está praticamente fechada, né? Ela está falida, ela está fechando as portas da fábrica. Ela não aguentou a crise. Aí o que acontece? Quando a gente abriu aqui, é um produto linha A, né? Porque ele inclusive tem um preço agregado devido aos acessórios que usa, tudo Blum, tudo elétrico, né? E aí a gente fez... Foi a primeira loja a gourmetizar o planejado, né? Nossa, lembra? Nossa, ela é antiga, né? Só que ela, infelizmente, ele teve um problema em São Paulo e não conseguiu superar. E esse problema afetou para eles de tal forma que eles não conseguem mais sustentar a fábrica, né? Meu Deus. Então, estão fechando. E a gente, até quando a gente percebeu, a gente já estava envolvido, mas eu também eu tinha uma sócia, não deu certo, e a gente resolveu separar e fechar a loja. Bem, mas quando a gente abriu, a inauguração foi um jantar para arquitetos, porque era uma linha mais sofisticada, com arroz com piqui, que é regional daqui, carne seca. Então, o que acontece? Isso, como eu já trabalhei em várias outras lojas, se costuma fazer assim. Em Santos, por exemplo, a gente, quando fez a SCA lá, ela era a SA de Santos, que era do shopping, era dentro de um shopping, eles faziam muita promoção. Eles faziam muitas situações de eventos que traziam os arquitetos, porque essas marcas precisam dos arquitetos. Quando a gente fala numa linha mais baixa, numa linha B, que é a que mais vende, aí você pode trabalhar com promoção de dar alguma coisa, porque a pessoa adora ganhar alguma coisa, pode ser o mais simples possível, entendeu? Então, assim, eu acho que você está certo, para você poder conseguir conquistar mais público ou fidelidade, você tem que dar um pouquinho mais, mostrar algo mais, ter um diferencial, ou você recebe de uma forma específica, como um jantar, uma coisa regional, ou você oferece uma promoção. Por exemplo, a maioria das lojas, seja lá qualquer linha, a linha B, por exemplo, a maioria tem convênio com a Fischer. Então, uma coisa que a Bentec sempre fez, em toda a cozinha ela dava um fogão de presente, porque a cozinha não saía menos de 5 mil. E o fogão no custo era R$300. Exato. Então,
a gente sempre agregava esse valor. Então o cliente não sabia, mas sem querer, indiretamente ele estava comprando o fogão, mas para ele a palavra ganhar era o diferencial. Então a gente teve uma época que a gente vendia tanto só por causa desse bendito fogão. Porque a outra nunca falou ainda nada. Mesmo que o preço talvez estivesse melhor, o cliente gosta de ser iludido, infelizmente. É uma pena isso. Porque às vezes a gente vê pessoas que fazem trabalhos menos, assim, não piores, mas menos melhores, vamos dizer assim, que nós, mas eles têm um poder de persuasão devido ao cliente ser levado por essas situações, né? É um material humano, né? Eu acho que o material humano hoje, ele nunca foi... A gente passou por aquele momento da economia, quando teve a mudança, que o cliente ia lá e comprava, você não precisava vender, né? Você precisava tirar o que hoje era porque não dava nem... Você tem uma noção, Anderson, quando eu estava na SCA em Santos, isso tem 8 anos atrás, eu tinha em média, na minha mesa, 20 projetos sempre para ser feito. Eu faturava como projetista em Santos, em média, um percentual lá que eles pagavam que era 4%, eu faturava em média R$25 mil por mês. Isso há 8 anos atrás. Hoje isso não existe mais. Hoje acabou isso. Aquele boom imobiliário de Santos também na época que estava, a economia do país, era na época do primeiro governo da Dilma, todo mundo com muita esperança, todo mundo investindo bastante. Era totalmente diferente a situação, né? Mas era essa a realidade dos planejados. Tanto que nasceu loja de planejado e se fechava a farmácia e abria loja de planejado. Era uma coisa maluca. Né? E hoje, o que você acha? Se você pegasse hoje o seu lojista e falasse, ele chegasse para você e falasse, olha, vamos tratar esse público médio, não o público A, né? Vamos falar do público A mais depois. O público médio, que é o público quem? Que compra Delano, que compra Mini, Selmar. É linha BC. Vocês, os fabricantes, os seus lazarentos, vocês que ficam falando depois que eu fico falando que é depreciando a marca de vocês, não é. Vocês vão cagar. Vocês desculpem eu falar, mas vocês vão cagar, porque o mercado é assim. Não adianta vocês querer colocar a marca além do que ela é, porque ela não é. Não vai, não vai. Marca AA, A, B, que tá pegando quase toda a base, tá pegando C, que é o que sustenta vocês tudo, e o D, que é o que fabrica mais móveis no Brasil. Então não adianta você mandar e-mail. Tem a linha E, que é a que mais vende, né? Que é uma Capsberg da vida. Deixa eu xingar eles aqui um pouquinho, só peraí. Porque depois fica me mandando e-mail, falando que eu tô depreciando a marca deles. Eu não tô depreciando, é uma realidade. Pronto. Pelo contrário, Anderson, eu só vou dar um adendo no que você falou. Se eles se posicionassem no perfil certo, eles venderiam mais. Entendeu? Porque focava o público certo. Não perdia tanto tempo. Ô, David, cara, sabe uma coisa? Gente, uma coisa assim que eu preciso repartir com vocês. Sabe uma coisa que eu acho o maior contrassenso do mundo? Nada contra quem faz. Mas assim, eu tenho um fabricante que tem 4 marcas. Sim. Eu não vou falar qual é, senão eles vão me processar. O cara quer uma marca que vende para o público D, uma para o público C, uma para o público B, uma para o público A. Aí o lojista dele, que tem a marca voltada para o público C, que tem loja no Brasil inteiro, o cara me abre uma loja e fala assim, high-end. Meu Deus do céu, gente. Não sabe nem o que quer dizer high-end. É a mesma coisa que você abrir um outlet no shopping. Gente, pelo amor de Deus, é uma coisa assim, uma completa falta de tino comercial, de situar no mercado. É a mesma coisa de eu pegar uma marca que tem um apelo para o público D e C e colocar uma corrediça Retich, Bloom. Não vai, não vende. Isso já foi provado. Uma coisa também, Anderson, que deu um problema muito grande para muitas fábricas e que confundiu muito o público, é o seguinte. Por exemplo, aqui em Goiânia, quando eu vim para cá, eu vim morar aqui até pela Rudnick, porque eu vim para fechar uma loja, tá? E acabou que eu ainda segurei 2 anos a loja, depois realmente a loja foi fechada. O que acontece? Aqui em Goiânia existe o regionalismo, que é como Uberlândia também, de marcenaria. Que tem grandes artistas e tem muita gente bem, que trabalha direitinho. Talvez não tenha o potencial de maquinário que uma Todeschini na vida tem, nem o Pátio Fabril, mas tem a capacidade de concentrar em locais menores uma qualidade de trabalho fantástica. Aqui mesmo em Goiânia, hoje uma das maiores lojas aqui, umas 3 lojas aqui, eram marcenaria antigamente. Mas o que aconteceu aqui que deu problema, tanto para as fábricas,
quanto para alguns marceneiros, quanto para o cliente que ficou perdido. Por exemplo, existiu uma marca X que estava aqui, não está mais, nem está mais aqui em Goiânia, e o dono da loja, da franquia dessa marca, ele vendia essa marca e fazia marcenaria. Isso é comum. Então, isso é uma prática muito comum, você levantou uma lebre aí. Isso é muito sério, isso atrapalhou bastante aqui, confundiu muita gente. Entendeu? E outra coisa, lojistas que tem aquelas marcas lá que tem 4 linhas. Ô David, você me corrija se eu estiver errado, o cara tem a loja, ele tem um centro de custo que ele compra a marca B e tem um centro de custo que ele compra a marca para nível A. E ele vende na marca, ele vende um produto nível A, só que entrega um produto nível B. Ah, cansei já de ver isso. Então nós não vamos citar nomes nem marcas. Não precisa. Nós não vamos todesquinear a coisa, nem delanear a coisa, mas... Não precisa. Mas a gente sabe. Na verdade, chega a hora do 70% de desconto, né? É verdade. Agora, 70% pra você fechar. Aí eles querem te falar, né? O segredo da coisa. Isso é um agravante, né? Olívia, e aí em Goiânia? O que você faria hoje? Vamos supor, você tem um lojista ali, amigo e tudo mais. Qual seria a sua estratégia hoje? Você dá uma dica para esse povo? O que ele faria hoje para poder alavancar essa venda dele segundo a sua ótica? O que você acha que seria legal? Segundo a minha ótica, eles têm que preparar mais os profissionais. Aqui não tem profissional para vendas. 90% dos projetistas aqui não sabem nada. São leigos. Partiu abrir escola de treinamento. Tem uma da Promove. Na estrada, chega mais perto de você. Pra você ter uma ideia, eu já fui chamada para dar consultoria em tudo que é lugar. Quando você chega lá, não tem ninguém ensinar. Porque muita gente, às vezes, aqui, a cultura aqui também eu acho que atrapalha. Porque, na verdade, Goiânia está tendo esse boom imobiliário há pouco tempo. Não é muito tempo. Aqui não tem 5 anos que o planejado despontou. Antes aqui, para você ter uma ideia, a Forma Plaza não conseguiu ficar, a SCA não conseguiu ficar, entendeu? Porque não tinha renda per capita, tinha, mas não tinha cultura. Ninguém passava isso para eles. A cultura começou quando o povo começou a vir morar aqui com a cultura daí, do sul. Aí o que aconteceu? Você era um goiano, ia visitar o rapaz, o gerente de um banco, sei lá quem, morava no Alphaville da vida, ou num condomínio muito bom, e você chegava na casa do cara, era tudo muito bem arrumado. Porque o goiano, ele não dava valor a isso, ele dá valor a quê? Ele dá valor a boteco, a roupa e a carro. Ele mora num casebre. Mas o boteco ele vai, a roupa ele está bem vestido e ele está sempre de carro zero. É uma cultura mais interiorana, né? Que nós chamamos, que a pessoa ela quer mostrar de fora, né? Assim, com o externo, com as aparências externas. Quer ter o carro do ano, quer ter realmente aparência, mas dentro da casa coloca a cortininha debaixo da pia, né? Não, e a casa deles, assim, chega a ser engraçado, porque eu já frequentei casas de muita gente aqui que tem, assim, uma condição financeira que muitos bacanas de São Paulo não tem. E você tem uma noção, a cozinha é italínia. É coisa engraçada até. Então, assim, não é nem italínia, é aquela de ferro, de aço, Itatiaia. Não desmerecendo, o que eu falo, nada é desmerecível, tudo tem o seu perfil. Mas, assim, era uma questão regional. Agora, o que você me perguntou, o que eu faria? A princípio, eu prepararia pessoas. Não temos pessoas para cá. Existe, sim, um pessoal aqui que está dando um cursinho de Promob. Curso de Promob não é curso de projeto. E precisa preparar essas pessoas para atender, vender. Por exemplo, quando você recebe um cliente, você tem que ter percepção, você tem que ter sensibilidade, pegar o que ele quer, transformar aquilo em uma ideia e para quê? Um briefing bem feito, você tem 99% de chance de não ter que refazer projeto. Mas o pessoal aqui não sabe nem fazer isso. Eles não sabem. Deixa eu só te interromper só um minutinho, a gente tem mais uma pessoa aqui que entrou com a gente, companheiro nosso. Meu amigo, se apresente, por favor. Olha, ele está aqui só assistindo. Boa noite para ele. Boa noite. Boa noite. Ele está aqui. É, você que entrou agora. É você mesmo. Geralmente é quem pergunta.
Boa noite. É você que está tirando a catota do nariz. E vai ter baile. Se apresenta pra gente, cara. Ele Tá sem áudio. tá sem áudio, André. Eu acho que o áudio dele tá ruim. Mas, Nívia, me fala uma coisa. Agora sim, vamos montar um cenário então. Vamos entender que Goiânia, a sua micro-região, ela está realmente com falta de profissional, Tá. mas ela tem um lojista. O fato, assim, ela tem esses lojistas, ela tem essa demanda. Diante desse cenário que te é apresentado a curto prazo, qual seria a sua sugestão para esse lojista, para de repente ele conseguir alavancar um pouco as vendas dele? Ó, para o lojista alavancar as vendas dele aqui, ele tem que dar mais valor ao funcionário dele. Eles não dão. Então, como o funcionário não está preparado e eles não dão valor, eles têm que também ser mais caprichosos no produto. Aqui nós temos uma deficiência de mão de obra, então assim, é um conjunto de coisas ruins, eu não vou negar para você. Então, assim, poucos que se dão bem aqui, aqueles que estão lotados de serviço porque a crise não pegou, são os que trabalham direitinho. Então, assim, aqui tem excesso de loja também, mas também tem excesso de fechamento de loja. Do mesmo jeito que abre, você anoitece e não amanhece. Então, assim, isso é um agravante. Goiânia está, assim, descredibilizada com móveis planejados. Tá? Houve um problema muito sério, eu vou até citar o nome porque não tem problema com isso. A Todeschini aqui, o franqueado, a Todeschini não tem culpa, ela cumpriu com todas as regras dela. O franqueado da Todeschini aqui simplesmente deu um calote gigante na praça. Ele montou uma loja maravilhosa de 1 milhão, muito chique, e a loja não durou 6 meses, exatamente, ele conseguiu e vazou, sumiu. Isso daí assustou a população, vou falar assim, bem franco com você. Por quê? Existiam parcerias de construtoras, que é o que falta fazer também, uma comunicação entre lojistas e construtoras em relação a decorados, em relação à participação. Porque quando você trabalha, eu em Santos fazia isso, que você trabalha um edifício que está se formando, que aqui são muitos, você ajuda o corretor a vender o imóvel quando ele apresenta um projeto mobiliado, em 3D para o cliente, e ao mesmo tempo ele direciona esse cliente para comprar essa beleza que ele visualmente já tinha sido vendido sem querer pelo corretor. Isso é um gancho legal. Não acontece. Legal. Isso que você falou agora, eu acho que é válido. Eu queria saber também do Gé, por exemplo, Gé. Você acha que isso daí é uma coisa que valeria a pena, essa coisa de repente, fazer a parceria com os corretores, ajudar os corretores na venda, já que vocês têm a ferramenta do projeto 3D? Funciona. Funciona. O que você acha aí, Gé? Olha, só para confirmar, em Santos, quando eu estava lá, eu fechei o apartamento do Neymar há 4 anos e meio atrás, o primeiro apartamento deles, por intermédio de um corretor, que eu nem sabia nem ele sabia que ia vender para o Neymar. Eu fiz ele estava vendendo um lançamento de um prédio de apartamentos, peguei a planta sem compromisso, fiz um projeto, entreguei para ele as imagens, ele imprimiu, pôs numa pasta, ele vendeu o apartamento por causa das imagens. E resultado, eu fiz o apartamento do Neymar. Então, assim, acaba que você cria um vínculo, isso é legal. E aí, Jé, o que você acha, Jé? Não, isso é bacana, né? A gente também tem bastante contato em relação a isso com corretores, então a gente tem, assim, acesso... Só fala um pouquinho mais alto, tá, Jé? Tá baixo. A gente tem acesso, sim, ao pessoal, aos corretores, né? A gente tem feito algumas parcerias com alguns corretores que acabam vendendo um imóvel e nos indicando, a gente fazendo algumas coisas junto em parceria. Mas hoje, assim, tem muitos clientes que também acabam aproveitando a situação para ter uma ideia e pegando o projeto. Então, existem os dois lados da moeda, né? Existem os dois lados da moeda, porque a partir do momento que você confia no corretor que é parceiro seu, você acaba entregando os desenhos. Então, existem os dois lados da moeda. Até que ponto que vale a pena você aguardar e, tipo, tá fazendo, disponibilizando, no caso, um projetista para estar fazendo isso, né? No meu caso, eu não tenho tanto projetista. A gente trabalha em 4 projetistas, então a demanda que eu tenho hoje já ocupa esses 4 projetistas. Então, eu faço para você, pode mandar para cá.
Bacana. Eu faço em Foi 2 de dias graça. para você um apartamento completo. Ô, ô David, Oi. Aí, na escuta. me fala aí, o que que você... Tá sendo legal assim, eu acho que tá sendo muito válido, porque nós temos uma pessoa do Centro-Oeste, nós temos aqui, a maioria aqui tá de São Paulo, né? Então nós conseguimos, num pequeno espaço, a gente consegue realmente pegar um pouquinho de cada região, né? E o David também, como consultor na área, aqui da questão de treinamento também e tal, assim como eu queria que você colocasse, David, o que que você acha dessa possibilidade também, se é viável e tal, se a gente pode realmente colocar como uma dica para os lojistas, né? Uma Não, sugestão, só para agregar aí para o David, uma coisa que é legal fazer, que eu faço sempre quando eu estava como consultora de loja, você, para fidelizar um corretor para você, nós fazíamos eventos para os corretores, tá? Então, assim, a cada 3 meses ou na época de um grande lançamento, a gente oferecia um coffee break na loja, ou dava uma trena de presente, a gente sempre trazia ele para a gente, tá? não, realmente eu vou até usar o que eu trabalhei no começo da transmissão, é a parte da parceria, né? Hoje se faz necessário, né? As grandes lojas, as empresas hoje que mais vendem, se você chegar lá, é um conjunto, né? Uhum. Até parece, todo mundo pensa, nossa, mas que milagre que ele faz para vender? É a coisa mais simples, né? É um conjunto de algumas coisas, que é conhecimento, né, da equipe, né? A estrutura da loja, né? Correta estrutura da loja ali para atender bem, e os parceiros dela, né? Que é no caso um corretor, né, que na verdade é um vendedor que está ali na rua, né, um vendedor, Isso. vamos dizer assim, terceirizado, que está indicando, está oferecendo serviços, é o captador que também está ali atrás, né, do cliente, e é o próprio cliente, né, que também está ali fazendo boca a boca para uma ou duas pessoas falando bem, ou para 10, 15 falando mal. O problema é que o mal é rápido, né? Ô, gente, só para que nós possamos não estender demais o bate-papo, lembrando que essas pessoas vão assistir esses links, né, depois. Então isso vai ser bem bacana que depois as pessoas vão poder assistir, comentar e a gente poder responder de novo. Eu vou estabelecer um prazo para nós terminarmos, tá? Muito bom. E depois nós vamos fazer algumas perguntas, assim, a gente vai se perguntar algumas coisas, para que a gente consiga dar um pouco de dinamismo, além do que já está, para a gente dar mais dinamismo, tá? Então vamos estabelecer assim, para não ficar muito longo nem muito maçante, agora são 9h33, correto? O que Correto. vocês acham de nós terminarmos às 21h45, tá bom para vocês? Tá ótimo. Tá, e assim, o Eric, você conseguiu, Eric, com o microfone aí? Não. Ainda está desabilitado ainda. Mas tá bom, Eric, se você quiser escrever alguma coisa, tem um bate-papo aqui do lado da sua tela, se digitar a mensagem, a gente pode ler também e traduzir, tá? Mas nós vamos arrumar eu peço até desculpas a vocês, eu sempre tinha feito o Hangout, mas mudou um pouco a ferramenta, eu fui pego de surpresa. Os próximos, a gente vai já antecipar tudo. E lembrando que esse daqui é o primeiro agora dessa nova rodada, e nós vamos continuar sempre fazendo, a cada 15 dias nós vamos escolher um tema. Tá, vou fazer uma enquete. Pode sugerir para vocês? Nós vamos fazer uma enquete, Lívia, lá no grupo do Sim. Promove Dicas e Ferramentas e lá do WhatsApp também, para saber qual o tema que a galera quer, né? Então aí a gente faz isso e vamos deixar livre a bancada também. Então assim, ó, bate-bola rápido. Tá. Eu queria perguntar para vocês qual a maior dificuldade, eu vou começar pelo Dave, né, por ordem de entrada, pelo Dave, pelo Gé, por você e depois pelo Eric. O Eric, se você quiser fazer a pergunta, pode escrever, tá? Aqui no bate-papo. E depois, se quiser, me manda pelo WhatsApp também, que eu leio para vocês com a sua pergunta. Eu queria saber de vocês, assim, em poucas palavras, qual o maior problema hoje do mercado de imóveis planejados no Brasil? Seria o pessimismo do mercado? Seria realmente uma crise que se instalou, essa crise ela é real? Ou não? Ou é um outro fator? O que você acha, David? Bom, você tocou num assunto muito bacana aí. Eu visito em média aí em torno de 8 a 10 lojistas por semana, né? Cada um aí numa região diferente.
E tem alguns que você tem que sair de lá direto para o psicólogo fazer um tratamento de antidepressão, porque assim, a pessoa chega lá e vem perguntar, né? E aí, David, como tá o mercado? Tá difícil, né? Tá difícil. Então, isso já traz o negativismo, né? O mau resultado. A pessoa já está esperando o problema, né? Já está esperando não vender. Com certeza aí ela contamina toda a equipe de vendas, né? Se o proprietário já está, o gerente, o proprietário já está pessimista, né? Tá choramingando, o que vão pensar os funcionários, né? Então, realmente isso é muito complicado, né? Então tem que se tomar cuidado, né? As pessoas, ok, tá mais difícil vender? Tá mais difícil vender. Por quê? N fatores, a economia, o próprio cliente está buscando informação. A pessoa lá, você vai ver as montagens, né? Ela durante vários anos se preocupou só em vender, em não estabelecer, né, uma relação com o consumidor. Chegou agora na época de vacas magras, ele não tem mais para quem vender, né? Então realmente é mais difícil, né, nesse caso. E também a questão, né, da mão de obra, né? A mão de obra hoje é o gargalo aí de todas as empresas, e o que leva aí também à estagnação do mercado, né? Sempre levando ele a ser notícia aí, né? Sempre está em evidência nas páginas de reclamações. Então você acha que então trocando assim, então, só para definir, qual que você acha que é o maior problema hoje desse mercado? Não, como eu falei, a questão do pessimismo, né? Aliado com a falta de preparo, não só dos profissionais, mas também dos lojistas. Legal. Tá? Que eu também tenho a parte do lojista aí que é totalmente despreparado para lidar com esse mercado que é tão singular, né? Legal. E você, Jé, na sua visão, o que você acha que é? Eu concordo com o David aí. Hoje o pessimismo é muito complicado, né? Porque hoje o brasileiro ele é mais fácil acomodar, falar que é a crise do que ele pegar e levantar e prospectar um cliente, fazer uma visita e buscar métodos. Com Então certeza. hoje o pessoal aproveita a situação, também muitos aproveitam a situação e falam, não, é a crise, é a crise, é a crise. Como o David comentou, ele visita muitas pessoas, 10 lojistas que sai de lá tem que ir até no psicólogo. Então o que acontece? Só que esse cara ele não se olha e fala assim, peraí, eu posso sair daqui e prospectar algo e tentar algo. Então eu acho que o brasileiro hoje, os lojistas e as empresas de pequeno e médio porte, elas se acomodam e preferem falar que está a crise, trabalhar com quantidades pequenas de trabalho, pegando um trabalho ou outro, em vez de prospectar cliente, tentar algo diferente, buscar informação, aperfeiçoar projeto, enfim, esse tipo de coisa. Então o pessimismo hoje ele compromete muito hoje o dia e infelizmente até os próprios funcionários, eu no caso que me considero como dono de uma empresa também, e a empresa familiar do meu pai é a marcenaria e eu estou muito envolvido. Então, o que acontece é isso, os funcionários propriamente, eles pegam e aproveitam da situação e tiram o pé e também não quer colaborar, enfim, é muito complicado. Você acaba, a situação que está o Brasil, os próprios funcionários hoje, o que aconteceu? Eles se aperfeiçoaram e aproveitam da situação também. Então acho que isso prejudica bastante aí o setor nosso que tem essa falta de mão de obra, né? Essa falta de mão de obra, mas assim, a minha empresa hoje eu tenho uma equipe bacana, e, tipo, principalmente no externo, que é a montagem, eu tenho um funcionário que faz 21 anos que está com nós. É um montador da nossa empresa, que é uma coisa que eu friso muito, que a nossa amiga comentou aí, que às vezes dá valorização para o funcionário. Nossa empresa a gente valoriza muito, acaba ajudando de N maneiras o funcionário, entendeu? E assim, a gente também é retribuído por parte deles. Inclusive, até esse funcionário que faz 21 anos com nós, a gente tem muitos lá, acho que o mais novo está na faixa de 6 anos que está com nós. O resto é tudo 15 anos, 14, 12 anos já que está com nós. Então isso conta muito também os dois lados da moeda, aí você está vendo o proprietário e funcionário. Mas acho que hoje é o pessimismo mesmo, está mais complicado aí na situação. Ótimo.
E você, Lívia, o que você acha? Qual o maior problema hoje? O maior problema, o pessimismo é um problema, mas eu acho que ele não. O maior problema é a falta de aproveitar uma situação. De como está em crise, aproveitar a crise para fazer dinheiro. Sabe? É pegar essa situação de crise e fazer dela. Você quer apresentar o rapaz? Quero, o Alex aqui, nosso amigo lá do grupo Promove Dicas e Ferramentas. Prazer, Alex. O grupo também do WhatsApp. O Alex foi o que levantou essa lebre aqui, né? Ele deu o start novamente para a gente iniciar o Hangout de novo e o tema foi ideia dele. E aí, infelizmente, né, Alex, teve um contratempo aí, chegou quase no final, mas o importante é que tá aí e se apresenta para a galera aí, cara. Então, eu sou o Alex, participo com vocês do Promove Dicas e Ferramentas, tanto do WhatsApp quanto aí no grupo do Face. Eu atuo há 12 anos no ramo aqui no norte do Paraná. Tá, era numa cidade do interior chamada Terra Boa, mais interior, agora menos, né? Em Apucarana, que é uma cidade, eu acredito, de uns 130 mil habitantes. E aqui, infelizmente, a crise atacou a gente nos últimos meses, entendeu? A gente está tendo que rebolar para conseguir cliente, e o cliente aqui é tratado como se fosse uma que eu posso dizer? Uma pedra preciosa. Entrou na loja, a gente não se dá o direito de perder um cliente. Trabalhar com uma margem de fechamento, por exemplo, hoje de 80%. Não, é uma margem de 100%, porque é pouco cliente, a gente vai fechar e vai fechar. Trabalhamos hoje com esse pensamento. Não sei se é o que vocês estão abordando a nível nacional, mas é o que a gente adotou para nós aqui hoje na região. Deixa eu só te pegar aqui para te situar, porque Lívia, me perdoa, é só rapidinho, só para situar. De forma tá? tranquilo. Continua. Entrou mais outra pessoa, acho que você vai ter que adiar um pouquinho os 9h45. É a Cláudia. Também. Cláudia, tudo bem? Você está ouvindo a gente, Cláudia? Cláudia? Boa noite, Cláudia. Acho que a Cláudia também está com problema no microfone lá, tá? Mas assim, Cláudia, se você quiser mandar pergunta por escrito aqui, sua saudação por escrito, tem uma janela do lado aí, é só escrever que a gente lê para você, tá bom? Então, Alex, nós falamos um pouco sobre sugestões para esse mercado, né? Para sugestões para o lojista, o que ele pode fazer, o lojista, o marceneiro, o empresário do setor de imóveis, o que ele pode fazer para poder aumentar um pouco as suas vendas, né? Soluções práticas, nada mirabolante, mas soluções práticas a curto prazo para ele dar uma alavancada nas vendas. Né? E aí o assunto girou mais em torno disso, o mercado também. E a gente queria saber de você também o que você acha que seria interessante ou uma forma que está dando certo aí para vocês, o que vocês têm feito para tentar trazer esse cliente para dentro da loja. Boa noite. Antes de você responder, eu vou pedir licença para você, porque a Lívia ia começar a resposta dela, e quando vocês entraram eu apresentei. Aí eu pedi para a Lívia continuar, tá bom, Lívia? Tá, não, então assim, você perguntou qual é o problema que está tendo hoje, não é isso? Isso, eu vou refazer a pergunta. Vou refazer a pergunta que é ajuda. Então, na sua opinião, Lívia, o que você acha hoje que é o pior problema hoje do setor de planejados? O que está atrapalhando mais? Seria realmente a crise? Essa crise realmente existe? Ou ela é fruto de um pessimismo exacerbado? Se é a postura que o lojista tem adotado, ou se realmente está faltando cliente e realmente nós estamos numa crise. Na sua opinião, qual que é o maior problema do mercado de imóveis planejados sob medida hoje? Na verdade, não é uma coisa, é um conjunto de coisas, é um somatório. Primeiro, o nosso ramo é novo, ele é um bebê. Um ramo que não tem 20 anos é considerado um bebê. Então, assim, existe muita troca, trombada de informações. Então, um lojista fala que isso é bom, outro fala que isso é ruim. Falta de preparo, entendeu? Pessimismo, como os colegas falaram, é uma realidade e ele é uma doença porque ele pega a loja inteira e ele afasta os clientes, porque o próprio cliente percebe que está todo mundo desmotivado. E outra coisa, a falta de iniciativa, porque você tem que criar. Quando você está na crise, você tem que aproveitar a crise a seu favor e não sentar e esperar ela passar e acabar quebrando enquanto isso. Eu acho que você tem que aproveitar a situação. Ou você cria uma situação nova,
Ou você tiver que reduzir preço, isso daí faz parte do conjunto de todos os segmentos, né? Nem só o nosso. Mas você tem que aproveitar. Parceria é a palavra-chave para um lojista. Um lojista que não tem parceria, ele é isolado, ele tem dificuldade, ele não anda. Então, a parceria não é só com... você tem que ter parceria com arquitetos, isso em qualquer linha, porque o arquiteto vende para B, para C também, não é só para a linha A, não. Então, você tem que ter parceria com arquitetos, você tem que ter parceria com marmorarias que vão te indicar. Não é uma marmoraria, são várias. Você tem que ter parceria com construtoras. Então, a parceria é fundamental. Outra coisa que eu acho que está faltando é preparo. Aí o preparo, meu amigo, é para todo mundo. É para o lojista, é para o vendedor, é para o marceneiro. É um conjunto de situações, tá? Então, a minha opinião é essa. Pessimismo, tem muito. Está faltando preparação, falta parceria. A crise pode ser um problema que pode ser usado a seu favor, se você souber driblar a crise. É difícil? Mas não é impossível. Essa é a minha opinião. Legal. E aí, Alex, o que você acha? Qual, na sua opinião, qual que é o maior problema do mercado moveleiro hoje? É o mercado realmente, essa crise que se instalou? Ela realmente existe? É a postura adotada pelos empresários do setor, pelos profissionais do setor? E se deixaram levar aí por uma situação? É a falta de preparo? O que você acha, na sua opinião, que é o maior problema hoje do mercado? Então, cara, a gente se deparou sim com a crise aqui na minha região. A região de Maringá, ali até Londrina, que é mais ou menos onde a gente atua, entrou sim num declínio. Só que eu acho que o grande problema, não é verdade, não é essa crise. O grande problema, na minha opinião, é a postura do profissional. Isso. Por exemplo, entrou para nós, não vou mentir, entrou numa queda de clientes, numa queda de negócios. Que foi um mês, mais ou menos. Adotamos essa postura de não perder negócio, de bater em cima e realmente enxergar a necessidade do cliente e fazer ele comprar, porque, na verdade, uma ideia da gente é o seguinte, não é vender um projeto, é vender o que supre a necessidade dele. E para cima com a faca na boca, a gente está fechando praticamente o mesmo valor que nós fechávamos antes. A taxa de conversão antes era menor e hoje é maior. Só que o que ocasionou isso? A nossa postura. Foi, não, a gente não vai se render a essa baixa do mercado. Eu acho que é isso aí que faz toda a diferença. Embora, isso é uma situação. Se vocês conhecerem, por exemplo, o mercado da região aqui, para uma cidade, por exemplo, de 130 mil habitantes, foram catalogados aqui, acho que mais de 60 marcenarias. Que delas, eu acho que uns 30% já fechou. Entendeu? Em virtude dessa baixa. O lojista cruza os braços... Entendeu? O marceneiro cruza os braços, o empresário deixa, o vendedor ele sobrevive lá com salário medíocre lá até não ter mais esse salário medíocre. Até a empresa fechar e ele ficar na rua. Infelizmente é o que está acontecendo aqui. Cliente, na minha opinião, o cliente tem, cara. Ele pode estar um pouco desanimado para fechar. Pode estar segurando um pouco, mas se você oferta para ele uma solução para a necessidade dele e bater em cima, entendeu? Até com a possibilidade de negociação favorável para o bolso dele, não tem porquê o negócio não concretizar. Ele precisa dos móveis. Sim, por exemplo, se um cliente está construindo uma casa, ele gastou lá uma porretada na casa dele, porra, cara, o móvel ele vai ter que pôr dentro, ele não vai dormir no chão. Claro. Infelizmente, isso é que vai acontecer. Móvel ele tem que pôr, ele não vai dormir no chão, ele vai precisar de uma cozinha para ele fazer a comida dele, alguma coisa, ele vai precisar de ter, entendeu? Às vezes, não com tanta sofisticação, não com tanto requinte de uma outra época, ele está rasgando dinheiro. Talvez agora, de uma forma mais econômica, ele pense em algo mais econômico. Mas nem que ele faça o básico, né, Alex? Nem que ele faça o guarda-roupa, o armário básico da cozinha, para depois fazer o complemento. Mas a gente tem que convencer ele que ele necessita do básico. Exatamente. Tem uma outra sugestão que eu dou para vocês também, que é uma coisa que eu fiz aqui, até então está dando certo. Entendeu? Porque o que? Nós temos um cadastro, temos um sistema até desenvolvido aqui na região para cadastro de clientes nossos. Acredito que todo mundo deve ter isso daí, de uma maneira ou de outra. Eu peguei uma lista aí dos últimos clientes que nós temos,
que tá acabando o parcelamento. Por exemplo, esse mês está terminando as parcelas que o cara já paga. Pego, ligo pro cara e ofereço mais uma coisa. Eu sei que ele não tem mais dívida pro mês que vem, ao menos não com a gente. Querendo ou não, se você pegar numa lista de 10 clientes, ligar para os 10, vamos dizer que pelo menos 8 tem mais alguma coisinha que ele faria em casa. Ou mais, ou menos, mas alguma coisa sempre tem. Isso aí, graças a Deus, até então está dando retorno. Isso foi muito legal que você falou, cara. Isso é fidelização. Sim. Isso que você falou foi bacana e eu acho que é uma sugestão muito válida, viu? Principalmente para empresas aí que têm mais de 2, 3 anos, que já tem uma carteira formada, isso é muito interessante. É claro que se a empresa for uma empresa idônea, você vai ter esse resultado. Agora, se a sua empresa for uma empresa que ainda não vai ter, mas isso que o Alex falou é muito, muito válido. Tá? E eu queria perguntar agora, só para registrar aqui, o Eric saiu, né? Ele precisou sair, mas eu vou ler aqui a saudação dele, a despedida e tal, para que fique registrado, tá, gente? Certo. Ó, bom, prazer, meu nome é Eric, também participo do grupo, tanto do WhatsApp quanto do Facebook. Infelizmente, meu microfone está ruim. Muito bom o debate, os tópicos escolhidos foram muito bons. Pessoal, agradeço a oportunidade e da próxima eu vou conseguir comunicar melhor. É isso aí, muito bom mesmo. Ótima ideia de estar fazendo isso a cada certo período. Vou precisar sair, infelizmente. Pessoal, uma boa noite a todos e abraços. Eric, a gente agradece você ter dedicado um pouco do seu tempo a estar aqui com a gente. E a Cláudia, eu queria fazer para a Cláudia também a pergunta, tá, Cláudia? Apesar do microfone ter dado um probleminha, mas você pode escrever a sua resposta, tá? Escreve aí o que você acha que é o grande problema hoje do mercado. Enquanto você escreve, para adiantar, para não tornar moroso o processo, eu vou pedir a cada um dos que estão participando, o Alex já até começou, né, com a sugestão dele, uma sugestão, eu preciso de uma resposta rápida, sucinta, de uma sugestão, o que vocês fariam a curto prazo para poder alavancar as vendas na loja, tá? Esse lojista aí, essa pessoa. Os problemas nós já sabemos, o que pode estar acontecendo aí na disputa do mercado. Agora chegou a hora da gente tentar aí dar uma ajuda para essa galera que vai assistir a gente, tentar dar uma luz no fim do túnel. Dar uma pequena sugestão que vocês acham que pode alavancar a curto prazo as vendas. Eu vou começar novamente com o David, né, David? Que você entrou primeiro só por ordem de entrada. Como eu falei, né, de todas as ações que as empresas que fazem parte aí, né, da consultoria, de todas as empresas aí e até da representação, de todas as ações, aquela que hoje traz o resultado mais imediato, né, são os eventos em parceria aí com condomínios que estão entregando ou prestes a entregar as chaves, né. Perfeito. Acaba sendo um pouco mais complicado, porque daí vai necessitar da parceria com a empresa, então aí requer do lojista aí um pouco mais de networking para conseguir os contatos, né, e entrar aí, né, junto com as empresas, mas que traz rapidamente o resultado. Só vou colocar aqui frisando, porque muitos lojistas nesses eventos eles fazem uma estratégia de desconto, né, de preço abaixo para já fechar, né, ser algo rapidamente. Tem que só tomar um cuidado também para a galera conseguir passar essa crise, né, usando essa estratégia, mas tem que sobreviver depois dela. E se você, assim, reduzir o preço não é errado, mas abaixar muito ele e manter um markup, né, você depreciar o preço do seu produto, pode na frente daí gerar uma bola de neve que, passando a crise, só você vai estar em crise, né? Todo o mercado normal e você em crise pelas ações aqui. Legal. E você, Jefferson, o que você acha aí, uma solução, uma sugestão rápida, sugestão a curto prazo para alavancar as vendas? Rápido, assim, fugindo de tudo que foi falado aí, eu acho que é viável, o diferencial em relação ao projeto, estreitamento do atendimento. Onde às vezes a gente leva um pouco de vantagem em relação aos concorrentes, estreitar esse relacionamento e agilizar o processo. Vamos dizer, a hora que pedir uma aquisição uma procura de um cliente, agilizar o processo de medição
né, o primeiro contato, e agilizar esse processo e acabar fechando o trabalho, porque às vezes você consegue atender o cliente, o outro ainda nem foi envio, e aí passa essa sensação de tipo assim, ele está me tratando como mais um. E você fazendo, agilizando o processo, você consegue eliminar cotações e acabar fechando o trabalho com. Entendi. Legal. Lívia? Eu acho que tem que preparar melhor os projetistas ou os vendedores, ou os projetistas vendedores, cada loja tem um jeito de trabalhar, e é fundamental fazer as parcerias, porque a parceria alavanca a venda, sim. Inclusive, você fazer esse tipo de um evento que você tem um custo mínimo de despesa, como lojista, mas que você tem um retorno grande porque você envolve várias pessoas, envolve construtoras, eventos, você envolve o próprio pessoal da loja. Porque quando você está fazendo alguma coisa na loja, você está motivando o pessoal da loja. Então, quebra o lado do pessimismo. Então, eu acho que é fundamental preparação e parceria. Legal, bem legal. E você, Alex? Você já deu a sua canja aí, mas o que você acha? Tem alguma coisa que você, além de realmente pegar esses clientes da carteira aí que está terminando e fazer essa ligação, tentar ver se ele está precisando de mais alguma coisa, você queria colocar mais alguma coisa nesse sentido? Eu acho, cara, cada região, ela deriva de uma particularidade em si, né? A gente aqui, o que funciona muito é marketing de relacionamento. O empenho a mais em cima do marketing de relacionamento. É lógico que tudo em si, tudo tem um preço, né? Você tem que primeiro fazer o cálculo se esse preço vai compensar. Para nós, graças a Deus, compensa. Por exemplo, ligar para a carteira de clientes, para a carteira antiga de clientes e ver se eles querem mais alguma coisa, se interessa mais alguma coisa. Isso aí, como eu comentei, estatisticamente, de 10 ligações, 8, 7 acabam tendo interesse. Ligar para os clientes e perguntar se oferecer assistência técnica, perguntar se eles precisam de alguma coisa, de algum ajuste e tal. E nisso daí também acabou surgindo, de ajuste hoje não precisa, mas precisava que você desse um pulinho aqui para você medir tal coisa para mim. Isso aí para nós é muito favorável. Eu dei uma ideia também para um amigo meu aqui, isso é ajudando um concorrente, inclusive, uma marcenaria de menor porte aqui, do seguinte, ele estava tendo um problema com divulgação, não queria investir nisso agora, em virtude a valores, né, que vamos dizer, uma boa divulgação aqui na minha região é um investimento de uns 4, 5 mil reais, mais ou menos, pelo menos no jornal. Dei uma sugestão para ele do seguinte, meu velho, faça uma promoção pelo Face mesmo, faça um móvel, uma cômoda, algo assim, que seja, bola um folder legal, coloca no Face e promete sortear que lá entre as pessoas se compartilharem. O nome da tua empresa, o folder que você fez e tal, e tá dando certo, cara. Ele tá bombando, tá compartilhando bastante. Até hoje eu encontrei com ele e falou que tá melhorando a procura por causa disso. Eu acho que, na verdade, a crise é só um meio de fazer a gente pensar diferente para poder dar certo. Com certeza. É só querer ir atrás, entendeu? Escolar a bunda da cadeira e ir atrás que dá certo, dá jeito. Só pensar, né? Essa aí seria a minha sugestão. É a criatividade que precisa, nessa hora, para cada região, ser aplicada. Exatamente. Legal, gente. Eu gostei, sabe? Nós vamos, infelizmente... E a opinião da Cláudia? Então, eu estou esperando aqui a Claudinha digitar aqui, né? E ela... Estamos esperando aí, Cláudia. Eu não queria terminar antes de você colocar a sua opinião, então nós vamos assim, eu vou colocar a minha consideração e vou esperar a Cláudia colocar a opinião dela, tá, Cláudia? Por algum motivo, se você estiver escutando a gente, pode digitar aqui do lado que nós vamos ler a sua opinião, tá bom? Eu, agora falando como consultor, o que eu acho, gente? Tá na hora de ser proativo, tá na hora de pegar, encarar, sabe, fazer uma análise, uma autoanálise, ver aonde você está errando, porque alguém está vendendo. Tá? Na crise, as pessoas realmente superam, como foi dito. É na hora de você fazer uma autoanálise. Entender onde que você está errando, se você é só a margem que tem que mexer, quanto o seu concorrente conseguir saber o que o seu concorrente está fazendo, quais são os pontos fortes dele,
tá? Porque o lojista, o empresário, o marceneiro, ele tem a tendência a se fechar dentro do mundinho dele e achar que o universo gira em torno dele. Na verdade, não é. Ele não conhece Meu, eu fico revoltado, eu quero morrer. Quando eu entro numa loja, numa empresa e pergunto para os projetistas, para o proprietário, quem que é o seu concorrente aqui no raio de 5 km? O cara não sabe. Que lojas você tem aqui que vai concorrer com você? O cara não sabe. Então, o que o preço do concorrente do cara que está fazendo? Ele não sabe, ele não quer saber, ele acha que não precisa. Ele está errado, ele se isola, ele está errado, não é hora de se isolar. É hora de se comunicar, é hora de buscar a solução, de se juntar, é hora de capacitação, é hora do empresário, sabe, pegar ali, ó, limar o que não está dando resultado, é pegar aquele vendedor, é motivar a equipe dele não tentou motivar, não dá certo, é hora de trocar, tem gente com sangue novo querendo trabalhar, tem gente querendo fazer direito. Então é assim, a crise, ela está mais na nossa cabeça, ela está mais no nosso psicológico do que no próprio mercado. Se caiu as vendas na sua cidade, ótimo. Mas caiu para todo mundo, né, Anderson? Não vai cair só para ele. Cai para todo mundo, mas alguém vai vender. Se você não está vendendo, claro, outro vende. A culpa dos outros é sua, porque você não está sabendo fazer. Alguém vai vender. A crise, ela serve para quê? Para justamente lapidar o mercado, ela serve para parar os excessos, né? Tirar a gordura, porque quando está bom, o que a gente via muito no mercado? O cara não tinha em quem investir, ele se aposentou, ele ia fazer o quê? Ele abriu uma loja de móvel para a esposa. pior. E loja de móvel. Então, quer dizer, muitas dessas pessoas se tornaram competentes, buscaram capacitação e hoje são fortes no mercado. Mas a grande maioria está quebrando, está fechando loja, está fechando empresa. Por quê? Não é Porque perfil, né? Não é perfil. não respeita o mercado. A grande verdade é essa, ele não respeita aquilo que ele está fazendo. Então, assim, o mercado está aí, as oportunidades estão aí para serem cavadas, serem buscadas, sabe? É uma oportunidade muito boa para quem tem garra, para quem quer trabalhar. E a minha sugestão a curtíssimo prazo é o quê? Levanta, sacode a poeira, chacoalha isso daí e dá ânimo, porque o mundo está contra você. Se você não tentar se ajudar, o mundo não vai te ajudar, não. A concorrência está ali fora e quer te engolir. Então, a sugestão Imóvel é essa. todo mundo precisa, viu, Anderson? Todo mundo vai comprar. Todo mundo precisa. Eu tenho andado aí, ó. Eu ando o Brasil inteiro aí, atendendo os meus clientes. E do sul, desde o Rio Grande do Sul até lá em cima no Nordeste, as pessoas realmente precisam comprar. Tem 4 ou 5 que está falindo, mas tem um que está vendendo demais e que não aguenta mais, não tem como atender a demanda. Ele reclama porque ele quer atender, né? Ele Não vem se reclama. atender, né, cara? Ele fala assim, pelo amor de Deus, eu preciso vender mais, eu preciso produzir mais. O que eu faço? O cara está em desespero, porque ele está vendo um monte de orçamento ali, ele não consegue atender, e o pessoal Perde perdido até venda. para comprar com ele. Ele perde venda por excesso, né? E os outros, aí você olha no entorno, você vê os outros lojistas reclamando de venda, e aí você vai ver o mesmo perfil, são pessoas que realmente se acomodaram, são pessoas que entraram dentro de si mesmo, né? E não olham em volta, não entendem o mercado onde ele está. Sabe o que acontece, Anderson, assim, um adendo no que você falou? O lojista em si, o franqueado, o lojista, o dono da loja, seja ele o marceneiro, o que for, ele tem que perceber que se alguma coisa está errada, o erro está ali dentro. Ele tem que descobrir onde está o erro. Ele Exato. tem que ter essa humildade. Se ele não tem essa humildade e acha que está certo, ele quebra. Quebra. E assim, Claudinha, a Cláudia falou aqui que está cortando, né? Está falhando aqui para ela. Sim. Provavelmente é um problema de conexão dela. Infelizmente eu vou ter que cortar, mas a gente vai fazer o próximo, tá? Eu acho que foi muito bom nós termos voltado com isso. E acho que a cada 15 dias é um prazo A legal. Cláudia postou uma coisa legal aí, viu? Ela vai atrás do cliente na casa dele. Isso eu sempre fiz e dá resultado. Isso também é legal, hein? Ela postou, Claudinha, desculpa. Tá aqui. Ela falou que está indo na casa do cliente. É o quê? A sair da zona de conforto. Isso Claro. não é uma coisa. Com certeza. Eu fiz Certinho. um levantamento numas lojas aqui na minha região, a pedido de um fabricante, de um lojista que me contratou. E assim, eu entrei como cliente, entrei na loja como cliente, me passando por um cliente, não como um consultor contratado. E
é incrível. Se eu tivesse tirado uma foto de cada loja, eu ia encontrar as pessoas na mesma posição. E isso aí, vocês que estão me assistindo, que vocês fazem isso, não adianta vocês me mandar e-mail, me mandar inbox, eu quero que vocês morram. Eu estou caminhando e defecando para vocês. É isso que vocês merecem. Você entra dentro da loja, o cara, olha só, não, o perfil. Todos vocês já viram assim. Você entra dentro da loja, o cara está sentado, aí ele finge que está mexendo no mouse, mas se olhar na tela dele, ele estava no Face, ou vendo o site de alguma coisa. Ou no Paciência. Com um cafezinho do lado, ou então ele levanta, vai na máquina de café, pega o seu cafezinho, fica lá conversando fiado. É o cara que, se a loja abre às 9, ele chega às 9h01, aí ele vai sentar na frente do computador, ele vai ver os e-mails particulares, ele vai conversar com não sei quem aonde, e lá pelas 11 horas ele começa a pensar em fazer um projeto. Aí passou disso, ele vai almoçar, ele conversa fiado mais um pouquinho com alguém, volta na loja, aí você pergunta para ele como é que tá vendo, ele tá reclamando. Mas aí isso é falta de preparo, Anderson. Aí o cara não sabe. No trajeto da casa dele até a loja, ele não sabe quantos empreendimentos tem. Ele não sabe quantos tem para entregar, ele não sabe como que ele pode fazer, ele não tem uma listagem de cliente que ele foi atrás para correr, ele não sabe o nome do porteiro da obra que está lá pertinho da loja, ele não sabe o nome do dono do material de construção que está lá pertinho lá dele. Enfim, o Lazarento não sabe nada. Ele só sabe o quê? Reclamar da Dilma, do mercado, que os clientes não vêm, que os clientes são exploradores, que o cliente faz projeto em todo pequeno lugar, ele quer cobrar projeto. Ô, infeliz, como é que você vai cobrar projeto, filho de uma égua? Como é que você vai cobrar um projeto, sendo que o mercado inteiro vai fazer o projeto de graça para o cliente? Você está se achando a última bolacha do pacote? Você está achando que o seu projeto, a sua imagem, primeiro que você não está fazendo um projeto, você está fazendo uma imagem. Imagem não é projeto. Só vai ser um projeto na hora que se for passivo de fabricar, tiver essa informação. Você simplesmente fez uma imagem. Aí o cara vai lá cobrar, ele quer cobrar o projeto. Ele não tem coragem de levantar da cadeirinha dele, pegar os clientes e ir atrás desses clientes, oferecer o serviço. Ele reclama que se o cliente chegar depois das 6 na loja, meu Deus, eu não vou atender. Se o cliente chegar antes das 9, meu Deus, eu não vou atender, porque eu não sou obrigado. Eu não posso. Você tá louco? Vendedor não tem hora, vendedor é sempre vendedor. Então esse cliente, esse vendedor, gente, vocês me desculpem, mas a tendência dos 6 é não vender nada. É cada vez a crise te afundar mais. A tendência deles, na verdade, é cair fora, né? Aí vender aí trabalhar em loja de shopping para ver o que é bom. E não adianta vocês reclamar comigo não, porque um dia desses vocês podem me encher o saco, mas um dia desses vocês podem dar o azar de eu estar na loja de vocês e recomendar que vocês são mesmo mandados embora. Posso dar uma sugestão, Anderson, para os lojistas? Eu vou falar uma sugestão que eu fiz e deu certo, hein? Isso já tem muito tempo, mas é uma coisa que você falou agora, me lembrou. Eu fiz com os lojistas um teste para eles verem os defeitos que eles tinham na loja. Então, eu fiz um cliente oculto, na época acho que foram 18 lojas de uma marca. Nós fizemos um cliente oculto e depois nós fizemos um relatório e apontamos todos os problemas que nós vimos ali. Desde atendimento, até showroom mal feito, até peça quebrada e não reparada, até falta de interesse, um geral de tudo. Isso daí faz com que às vezes o lojista enxergue algo que ele não está vendo. E uma sugestão minha é assim, gente, só pegando o gancho que a gente fez nessa loja. Uma sugestão minha, você vendedor que está bravo comigo, porque eu falei isso aqui, faça o seguinte, vá você no concorrente Isso. E veja como é que é o atendimento dos caras. E assim, o atendimento que for bom, você pega como exemplo para você, o atendimento que for ruim, se você estiver fazendo igual, se você se reconhecer nele, use aquilo como espelho para você não fazer mais. Entendeu? Faça isso, esteja proativo. Você vai ter duas vantagens de uma vez só. Primeiro, você vai saber o que o seu concorrente está fazendo. E segundo, você vai saber o que é para você fazer de bom e o que é para você não fazer porque é ruim. Exatamente. É um cliente oculto. Você tem que fazer isso aí. Fazer os seus funcionários fazer isso aí. Na minha opinião, Fala, Alex. O vendedor que ele não conhece o concorrente dele, ele está fadado ao fracasso. A maioria. Está estampado o fracasso na cara dele. Porque o cara fudido mesmo, para começar, perdão a palavra, ele tem que conhecer tudo do produto dele e principalmente
do concorrente dele. Ele tem que saber prazo de garantia, acabamento, entrega, conhecer as qualidades e o que debilita o concorrente. Porque muitas vezes você tem que saber aproveitar a tua vantagem quando você está oferecendo mais para o teu cliente do que o teu concorrente, mas muitas vezes o teu concorrente vai estar oferecendo mais do que você. E daí? Que argumento que você tem? Você só não pode cair no erro de falar mal do concorrente, porque aí você se... Não, isso não pode. Ética, né? Falou mal, você se compromete totalmente. Já vi cliente sair de loja por isso. Quando garantir essas coisas, você tem que estar extremamente afinadíssimo com isso. Conhecer os vendedores do teu concorrente, porque muitas vezes o cara segue um padrão de projeto, ele tem um estilo de trabalho, entendeu? Isso Alex, outra coisa importante que faz isso também é que o próprio vendedor, o próprio cara que trabalha naquela loja, ele tem que ter conhecimento pleno do produto que ele está vendendo também. Então o vendedor ele tem que ir numa obra ver uma montagem, ele tem que acompanhar uma série de fatores que a loja tem para poder ter convicção do que ele tem para vender. Isso ajuda a venda também, porque dá confiança para o cliente. Com certeza. E a maioria não sabe nada, só sabe projetar ali e acabou. E pegando esse gancho aí, você, dono de marcenaria que vai nos assistir, ou que está nos assistindo, olha para a tua equipe de projeto. Se o seu projetista, que trabalha na loja, nunca foi acompanhar uma montagem, não foi dentro da oficina, saber como é que é o fabricado móvel que ele vende, dá um pé nesse cara ou nessa mulher, manda embora, porque isso é um absurdo. É fundamental saber. Então, faz isso, faz uma análise, porque se o cara não vai lá, ele não vai acompanhar uma montagem, ele não sabe como é feito o produto dele, não foi lá conversar com quem fabrica, com o marceneiro, nem que for para brigar, para encher o saco, para questionar, essa pessoa não serve para trabalhar. Olha, Anderson, tem projetista que não sabe nem qual é o fundo que usa, se o fundo é dupla face, se não é, não sabe nada, não sabe como que é como que é fixado um móvel na parede, se tem sistema de régua, se não tem, como que funciona, como não funciona, não sabe, isso daí deixa um vazio tão grande para o cliente que está comprando, porque ele não tem domínio do produto, e o lojista não enxerga isso. E outra coisa, gente, vamos parar com, um dado, não precisa acreditar em mim não. O que tem crescido mais no Brasil? São os produtos de nicho. Cerveja artesanal, tudo que você tem um padrão assim, de humanização no produto, ele está sendo valorizado. Sabe? São prestações de serviço, são produtos que eles estão conseguindo crescer a níveis vertiginosos. Por quê? Porque eles têm uma personalização, eles têm uma questão de relacionamento, ele tem um diferencial no que diz respeito à exclusividade. O cara compra uma cerveja, ele faz uma cerveja artesanal na casa dele, ele produz 3 barris por mês, e quanto o mercado vende uma cerveja aí que custa, R$ 2,50, R$ 3,50 no mercado, esse cara vende a 17, R$ 20 a cerveja dele. E tá abrindo. Você jogou cristal nesse preço, hein? Não, e o cara vai vendendo... enquanto um vende uma garrafa de 600 ml a 3,50, 4, o outro vende uma 300 ml a R$17 e tá bombando quiosques. Eu tenho um case de um amigo que há 5 anos atrás a mulher dele vendia numa feirinha de bijuterias, e ela vendia bijuteria na feirinha. E hoje ele tem 2 lojas e uma fábrica 5 anos depois. Vendendo o quê? Vendendo diferencial. Vamos parar de atender enlatado. Vamos parar de ser enlatado. Vamos parar de querer pôr as mesmas roupas, as mesmas falas nas lojas, o mesmo atendimento ali na regrinha. Vamos ser diferente. Vamos tentar oferecer alguma coisa. Vamos conhecer essa pessoa pelo nome. Vamos tentar entender qual a necessidade do seu cliente. O cliente entrou na loja, conversa com ele. Não é tentando dar caibrada, né, como na época da WW, lá quem passou por WW sabe. Vamos tomar o cheque do cliente? Não é. Móvel, MDF todo mundo vende, MDP todo mundo vende. Você está vendendo um serviço, está vendendo um sonho. Entenda o seu cliente, saiba interpretar o que seu cliente quer. É o caminho, é um bom começo para você vender. Eu falo isso, não estou falando porque é uma fórmula que eu acho que é pronta. Eu vivo isso. Eu não anuncio o meu serviço. Eu vivo de relacionamento. Entendeu? Se eu tiver que sair da minha casa 3 horas da manhã para entender o meu cliente, eu vou. Por quê? Porque ele é meu cliente, ele é o meu ganha-pão, ele é aquele momento é a pessoa mais importante da minha vida. Eu valorizo o cara. Só que assim, ele vai saber me valorizar depois.
Você, vendedor, é isso. O seu cliente não pode ser mais um. E é o que está acontecendo. Você entra nas lojas, você tem essa noção, cara, impressionante. Os vendedores, eles olham, primeiro, é tudo vendedor mágico, né? É tudo vendedor assim que tem bola de cristal, porque ele entra, ele já faz a leitura do corpo do cara, que era a moda. Quem lembra aí? Quem lembra aí do sinestésico, do... Nossa Senhora. Não, Isso o que é contato, o que é com o olfato, o que é com a visão, dá vontade de dar uma cadeirada, gente, é sério, eu não lembro disso. Aí você lembra, não, aí o cara entra, o cliente entra na loja, ele quer fazer a leitura corporal do cara, ele não se dá nenhum trabalho, se aquela leitura não for o que ele acha que é, ele não faz ele nem se prontifica a fazer atendimento decente. Sabe, infelizmente, nós, que seja você projetista ou não, nesse mercado nós dependemos de venda. Seja eu projetista, seja eu vendedor, seja eu dono da empresa, seja eu marceneiro. Se o cliente não decidir comprar com você, todo o serviço depois de você não vai existir. Você depende da venda, a venda é o início de tudo, entendeu? Então não adianta. Deixa eu só ler aqui o que a Cláudia, acho que a Cláudia agora começou a escutar a gente melhor aqui. ela está com a razão. Olha lá, ó. Fique de olho no mercado, principalmente nos seus concorrentes. Vivemos na era da informação. E quem tem informação, mas precisa e sabe tirar proveito dela, sai na frente. Trabalhe para manter seu cliente, encantá-lo, deixá-lo feliz e com desejo de voltar ao seu estabelecimento. Isso é muito interessante. Pois se você não fizer isso, numa época de crise onde a concorrência se acirra, outro fornecedor fará. E o seu cliente não vai pensar duas vezes para mudar e comprar com outro que oferece mais benefício. Parei, estou indo embora. Parei com tudo agora. Falou tudo. Boa noite para todos. Alex, eu sou daí do seu ladinho, eu sou nascido em Londrina, viu? Pô, legal, viu? Pertinho de Ótimo você. papo, Tem um irmão em cara. Apucarana. Vim parar em Goiânia, mas eu sou daí da região. Galera, gostei demais. Infelizmente, nós vamos ter que terminar. Eu agradeço de coração a presença de todos vocês. Agradeço demais ao Alex por ele poder ter dado a ideia de novo, Alex. E assim, né, vamos nós dois aí convidar os dinossauros do Promob aí, os que gostam de postar muito, né, os bambambam. Vamos pôr eles aqui também para falar com a gente, né? Vamos colocar eles para trocar experiência, que eles têm muito a acrescentar. Com certeza. Vamos pôr eles na fogueira aqui, porque falar enquanto você tem tempo para responder é fácil, né? Agora vamos Livrinho debaixo do braço, né? Vamos falar aqui, vamos pôr a ideia aqui para o público ver, ó. Vamos conversar aqui no olho aqui, que é mais gostoso. Se precisar de mim para alguma coisa, viu, Anderson e Alex, vocês estou disponível para ajudar vocês no que for preciso, tá? Estamos legal, vamos saber, viu? Eu também, galera, se alguém precisar é só me chamar aí, ou no WhatsApp, ou no Face. Se quiser uma sugestão para alguma coisa, uma força, é só dar um toque. Precisa de algum material, alguma coisa técnica, alguma coisa comercial, sei lá, eu tenho muita coisa, posso ajudar no que for preciso, sem compromisso, mesmo para poder ajudar mesmo. Tá, e a gente gostaria eu gostaria de expandir isso, que não fosse só para o grupo Promove Dicas e Ferramentas. Eu acho que nós projetistas temos uma força muito grande se nós soubermos usá-la. Então não é porque o grupo é do Anderson, o grupo é de ABC. Vamos pegar aí cada um aí de uma galera e vamos fazer mais esses hangouts aí, vamos conversar mais, né? Vamos trocar experiência. Tá? Mais uma vez agradeço a presença de todos. Gostei demais, acho que o bate-papo, assim, se deixar a gente continuaria aí. E vai longe. Vai longe, mas... É muita experiência, né? É muito assunto. E vamos aí, ó, vamos voltar lá na enquete, a gente vai abrir as enquetes aí. Vamos voltar para o próximo tema, tá? Tá bom. Gente, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Para todos, uma boa noite.